E o Sport vai jogar em São Paulo. É domingo pela manhã, tá, minha gente? Então, vamos ao destaque rubro-negro no dia de hoje. Um abraço para você, José Maílson. Olá, um grande abraço, muito boa tarde para você. E olha, o Esporte Clube do Recife tem uma novidade para o duelo contra a equipe do Red Bull Bragantino no próximo domingo às 11 da manhã, jogando fora de casa, buscando voltar a vencer na competição. O zagueiro Rafael Thierry, jogador que tinha expectativa que ele pudesse voltar neste duelo, está à disposição. O jogador já trabalhou, fez atividade com os jogadores, os demais jogadores da equipe rubro-negra. Já o atacante Pablo, jogador, estava sofrendo com virose nos últimos dias e não participou do trabalho coletivo do Esporte Clube do Recife, portanto se coloca uma interrogação aí em relação ao atacante Pablo. Em relação ao lateral Igor Cariús e também ao volante Sérgio Oliveira, jogadores não estarão à disposição para o duelo contra a equipe do Red Bull Bragantino, devem ficar realmente à disposição para o confronto contra o Corinthians na semana seguinte. E o Leão da Praça da Bandeira, que segue trabalhando durante esta semana, pensando no duelo do próximo domingo às 11 horas da manhã, duelo em que o Sport precisa buscar um resultado positivo. O volante Christian Rivera, jogador já está trabalhando com os demais jogadores do elenco rubro-negro e esse atleta também deve estar à disposição do técnico Daniel Paulista. Eu explico, a situação do Christian Rivera não foi contusão, ele apresentava desgaste, muitos jogos disputados nesta temporada e ele não trabalhou com a mesma carga do elenco rubro-negro durante alguns dias, mas já voltou a trabalhar com todo o elenco do Sport e deve ficar à disposição do técnico rubro-negro. Mas eu gostei muito do que Miguel trouxe aí, eu queria que o Moisés falasse a respeito de algo que a gente não conseguia nem imaginar, né? Atraso de pagamento no esporte, o Sport passando por uma situação como essa, tendo que o vice-presidente executivo ir dar explicações a respeito, não porque foi acertada outra data, atrasou. É simples e objetivo. Não porque com jogadores foi combinado outra data, não. Atrasou. Agora, pode dizer, é um atraso muito pequeno ainda e tal, é outra história. Né? Mas, por favor, foi combinado isso, foi combinado aquilo. Não, atrasou mesmo. E precisa jogar transparente com a torcida toda do esporte. Era muito difícil imaginar isso há um tempo atrás. Os tais 60 milhões estão dando o que falar é agora, né, Moisés? Olha, Vibrante, eu sigo muito, vou até plagiar o meu amigo Miguel, que ele faz assim, né? Acho que no começo dessa série D, Miguel teve um momento que o Santa ficou sem grana, né? Não pagou os atletas, Miguel fez, parece que tá faltando dinheiro, se gastou demais. Isso eu vou trazer para o esporte, né? Tá faltando dinheiro, né? Se gastou muito, se gastou errado, e como você falou, Vibrante, atrasou. Foi um dia, mas atrasou. Foi 2 dias, foram 2 dias, atrasou. Houve um acordo com os jogadores, atrasou. Ou seja, acho que isso abre sim uma preocupação, principalmente para o futuro, tá? Porque o atraso está aí, não sei se já pagou, mas acredito que não. Expectativa é que pague essa semana, mas o atraso está aí. E o futuro? Como é que vai ser? No mês que vem vai atrasar de novo? O futuro, deixa eu pegar esse gancho aí, para expandir essa nossa conversa, porque eu tive a oportunidade de entrevistar o presidente Evandro Carvalho há uns 40 dias, que eu coloquei o assunto SAF no contexto. Ele disse, olha, para Náutico e Santa Cruz é como se fosse lei, ele até usou isso, tem que virar SAF. E aí ele disse o seguinte, que por tudo que ele conhece do esporte, ele acha muito difícil a virada do esporte para a SAF. Eu disse, isso preocupa ao senhor presidente? Ele disse que deveria preocupar o esporte, porque as forças vão começar a se equiparar. O esporte tem hoje ainda uma predominância, uma hegemonia aqui no futebol local, porque mesmo com a campanha horrorosa que ele fez no Campeonato Pernambucano, ele ganhou. Para ver como é a discrepância, né? Mesmo daquele jeito que o Sport jogou, o Sport jogou 2 partidas que valeram a pena. As 2 semifinais com o Santa Cruz. Mais por demérito do Santa Cruz do que por mérito do Sport. Vamos ser sinceros?
Foi mais porque o Santa não jogou nada, e aí um time que não joga nada abre muito espaço para o outro jogar alguma coisa. Mas só ali o Sport apareceu no campeonato todo. As finais com o Retrô horríveis. Então, assim, mas mesmo assim ganhou. E a gente vê agora que no ano que vem o desenho que está se fazendo, preste atenção, gente, que eu vou dizer agora é muito sério, e vai casar com o que Miguel falou. O desenho do ano que vem é Santa Cruz Série C e Sport e Náutico B. Santa Cruz virando SAF. O Náutico muito afim de virar SAF. E o Sport agora começando a atrasar salário. O que é que vocês podem dizer dessa mudança de cenário aí? Ô, Vibrante, deixa eu entrar nessa seara também, porque é o seguinte, o Sport, quando o Yuri Romão foi reeleito, ele de imediato anunciou uma folha de 10 milhões de reais, folha mensal, para o salário dos jogadores do Sport para disputar a Série A. E ele foi bem claro, olha, estamos orçando 10 milhões mês de folha, mas é uma das menores da Série A. E ele tinha razão. E aí, eis que o Sport ainda tinha aquele dinheiro da Liga, né, uma negociação que foi feita, o Sport administrativamente usou, fora do futebol, usou bem o dinheiro, fez a reforma do estádio, né, vocês lembram, troca de gramado, troca de iluminação de LED, o Sport comprou 14 hectares do terreno ao lado para ampliar o CT, está construindo lá, ampliando o CT, e isso a gente pode realmente elogiar, que foi um dinheiro bem pregado. Agora, para o futebol, aí realmente não. Na primeira janela de contratação, o Sport gasta mais de 60 milhões de reais. Contem nos dedos quantas peças ainda existem dessas contratações que foram feitas. Está aí o Atencio, o Sport quer se livrar do Atencio e não está conseguindo. Enquanto isso, vai ter que pagar o salário do jogador, porque tem um contrato vigente. Está querendo empurrar o cara para o futebol turco, para ver se pega. Meu amigo, nem as novelas turcas que Mário assiste vão querer o Atencio, porque ele não está jogando nada, ele não jogou nada. Então, um desastre realmente essa administração financeira do futebol, tá? E a gente olha para uma temporada do ano que vem, onde devemos ter 2 na B, 1 na Série C, ou seja, todos muito mais próximos, certamente já SAF, o Náutico em busca de um modelo e o Sport nada. E o Sport errou tudo que podia errar, e mais um pouco, financeiramente falando, nessa temporada atual. E aí? E aí, a gente disse que o Sporting evoluiu. E aí o torcedor vai entender, veja. Quando o Sport consegue o acesso, o que vem na cabeça de todo mundo? O Sport vai fazer uma boa Série A, deve brigar por pelo menos entrar na Sul-Americana, que vai todo mundo. Sul-Americana vai todo mundo. Quem não é rebaixado, fica ali na 15ª posição, consegue ir para a Sul-Americana. E o Sport vai dar continuidade, né, aos investimentos, a questão de como está fazendo mesmo, não, o CT e tudo mais, melhoria já no CT, e vai evoluir. Só que o Sport, como você bem pontuou, errou tudo. E aí você olha para o Náutico, que com os erros cometidos nos últimos 2 anos, esse ano encontrou um caminho, apesar das críticas do Hélio. A gente tem um Santa que não tinha divisão, conseguiu a vaga, isso é evolução. O Bruno Rodrigues, ele assume o clube, o Santa não tinha divisão. Teve que lutar para conseguir garantir a divisão desse ano, que era para a Série D. Aí esse ano consegue vaga na Copa do Brasil, consegue voltar à Série C, não sei se vai conseguir ter, não sei se vai ter pré-Copa do Nordeste, mas pode ter também. Talvez com esse investimento o Santa volte a disputar uma Copa do Nordeste. Ou seja, a evolução ela está acontecendo, né? O problema é que quem a gente esperou, eu esperava muito mais do Sport. É fato. Isso a gente não pode. Não, vocês estão falando, tem que esperar mais de quem está na primeira divisão, ou não. E isso é na estrutura por completo, tá? Não é só no futebol, não. Claro que o futebol é o principal. Só que o Sport parou no tempo. Pelo menos nessa temporada, o Sport está parado. Miguel pontuou aí. Tem jogador que o Sport está tentando negociar e não consegue. Ou seja, houve um erro e traz um prejuízo para o clube. Então, claro que essa aproximação. Espero que o Sport, com os erros cometidos esse ano que vem, o Sport faça diferente. Né? Porque não pode parar a evolução. Você tem que estar evoluindo o tempo todo, buscando vaga em competições internacionais. Quanto tempo faz que o Sport disputou uma competição internacional? Eu nem lembro mais, muito tempo. Eu lembro, salvo engano, foi quando disputou a Sul-Americana com o Santa Cruz.
Foi eliminado. Faz tempo, então faz Faz tempo. um tempo. Então, veja, se esperava muito do Sport e não entregou nada. Então o Sport parou nessa temporada. Náutico e o Santa tá evoluindo. O Santa voltou à Série C, o Náutico tá brigando para ir para a Série B. O problema é que o Sport subiu para a Série A e continuou com o planejamento de Série B. O resultado é esse. Infelizmente, o torcedor é que paga o pato, né? Que matematicamente não está rebaixado, que vai para o estádio, vai torcer, vai apoiar, está fazendo a parte dele, mas o time não consegue, não sei o que é que acontece. 2-0, você empata o jogo com o Santos, 2-0 com o São Paulo, você empata, aí agora tem o Bragantino, tem o Corinthians, depois tem o Fortaleza, a sequência volta e a preocupação também. É algo realmente que o torcedor fica bastante chateado e é ruim para todos nós isso. Porque, não sei se vocês estão sabendo, o Rio Grande do Norte perde uma vaga aí em competições nacionais pelo mau desempenho de América e ABC. Né? Santa subindo, ótimo pra gente. Náutico subindo, ótimo. O Sport seguindo na Série A, excelente. Né? Porque você ganha pontos não só para os clubes, como no ranking geral da federação. Agora, todo mundo mal, aí o futebol acaba sendo ruim, porque o Retrô caiu, né? O Retrô caiu, vai perder pontos no ranking geral. É preocupante. Eu acho que o torcedor tem que realmente se ligar, tem que continuar fazendo a parte dele, apoiando. Agora, o planejamento para 26 tem que ser totalmente diferente do que aconteceu em 25. Nada deu certo. Começando do estadual até o final do campeonato da Série A, não deu certo. Mesmo que consiga escapar do rebaixamento, não deu certo. Porque o Sport passou 3 rodadas com o time sub-20 e teve que colocar urgentemente o principal para jogar com o Central em Caruaru, né? Porque mais um empate seria o 4º seguido. Colocou o time principal contra o Ferroviário do Ceará na Copa do Nordeste e quase não ganha o jogo lá no PV em Fortaleza. Então, não deu certo. Tem que mudar alguma coisa, Vibrante. Observem como é que é importante aquela velha máxima que a gente faz assim: quando o seu adversário cresce, é benéfico. É benéfico para o estádio, para o Estado. Fica parecendo que é só conversa da imprensa, porque a imprensa é a imparcial na história. Mas não é só conversa de imparcialidade da imprensa, não. A partir do momento que o Santa Cruz sobe e vai passar a ser SAF, o Náutico tem todas as probabilidades de subir. Vai se igualar na mesma divisão que o Sport e também pode ser SAF. Vai forçar o Sport a mudar o seu planejamento. O Sport cai de divisão, mas vai ter que repensar 2026. Porque os adversários colam nele. Ano que vem, com o Sport na B, com orçamento de B. O Náutico na B, com orçamento de B. O Santa na C, com orçamento de SAF. Né? Com orçamento de SAF. Alguém aqui já se atreve a dizer quem é um favorito para o campeonato estadual? Não. Até esse ano de 2025 era fácil de dizer. Fácil. Extremamente fácil. Como diz a música. Todo mundo era esporte. Todo mundo dizia. E agora? Quem é que se atreve a dizer que o Sport é favorito para ser campeão pernambucano já de cara? Então, o crescimento dos outros força com que o arquirrival também cresça. Isso é muito bom. Né? Esses acessos de Santa Cruz e Náutico são excelentes para forçar o Sport a voltar lá para cima, ter patamar alto de novo, a não errar tanto como está errando. E a repensar muito. Não é Yuri não, tá? Yuri é a favor da SAF. A resistência dentro do Sport em relação à SAF. Oposição que não quer deixar a SAF andar, e etc. E tudo isso acontece.